estarmos reunidos diante da presença daquele que pode, o único que pode nos resgatar. Queridos, Salmo 128 diz assim: feliz aquele que teme o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Promessa da palavra de Deus, o Salmo 128. Então ande nos caminhos do Senhor, persevere na sua vontade, e é certo, o Senhor cuidará de você. Por maiores que sejam os desafios, Ele estará ao seu lado. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Eu sei que não é a melhor forma de estarmos reunidos, e certo que a vontade de Deus é que estivéssemos todos aqui juntos. Mas infelizmente, enquanto há o pecado no mundo, ainda algumas coisas vão suceder-se sobre a humanidade até que Ele venha. E então, tire de sobre os homens todo o mal, né? Quanto isso, como igreja do Senhor Jesus, nós vamos louvar com muita alegria e adorar o Senhor, o único digno de ser adorado. Vamos com muita alegria louvar o nome do Senhor. Declare comigo assim, ó. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, declare, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti
estás, vem para adorar. Que possamos ir ao encontro do nosso amado, do nosso Senhor, assim como estamos, e apresentemos o nosso coração. E ao encontrar com o nosso amado é que nós não podemos permanecer como estamos, mas devemos ser transformados pela graça redentora que há em Cristo Jesus. Sim, sim, porque mesmo que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, ainda que o dia mal pareça que nunca vai embora, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força, é Ele quem nos dá capacidade de enfrentar os dias mais difíceis, sabendo que Ele não vai deixar o seu servo abandonado, mas vai cuidar dele e vai suprir as suas necessidades até que a chuva venha e a bonança novamente volte sobre a terra. E assim como o Senhor cuidou do seu povo no deserto, não faltando roupa, nem sapato, não faltando alimento e nem proteção contra o calor e o frio, assim o Senhor, nos desertos que possamos enfrentar, e como estamos enfrentando hoje como humanidade, o Senhor é quem vai cuidar de nós. Confia nele. Amém? Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Eu creio. Declare comigo assim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
Nessa próxima canção, você que já se preparou para separar aí o seu dízimo, a sua oferta, enquanto cantamos essa canção, celebre ao Senhor, porque Ele tem provido sobre a sua casa, Ele tem provido sobre a sua vida. E essa canção que diz assim: Cristo já ressuscitou. Aleluia! Canta comigo assim: Cristo já ressuscitou. Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia! Aleluia! Boa noite, irmãos. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, pedindo também para a obra missionária, pedindo para que o Senhor continue como provedor da tua casa, pedindo ajuda para o Espírito Santo para que Ele nos ensine a confiar no Senhor como nosso provedor. Amado Deus, graças te damos por aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Graças te damos pelos dízimos, pelas suas ofertas, Deus, que têm sido depositadas aqui na tua casa para manutenção do teu reino, da tua obra, aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Nós abençoamos as famílias que têm sido fiéis ao Senhor neste tempo, pedindo para que o Senhor nos ensine, Pai, a ter esse privilégio de te adorar com as nossas finanças, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Pedimos pela obra missionária, pelos missionários que estão a campo neste momento. Os encoraje, Senhor, os dê ousadia, os dê a alegria do Espírito do Senhor, por eles estarem firmes no propósito de levar o teu amor aos esquecidos, aqueles que ainda não conhecem. Essa é a oração que nós fazemos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom estar na presença dEle. Vamos, neste momento, abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 19 e o verso 20. Abre comigo a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 10. E nós vamos ler o verso 19 e o verso 20. E na projeção ali está assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. O Senhor nos deu um vivo e novo caminho através do seu próprio corpo. Na versão em que eu estou aqui, diz assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz,
nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema o novo santuário, a nova aliança e o sacrifício final. Quero que você recline sua fronte, nós vamos orar e vamos buscar no Senhor sabedoria para entendermos a sua palavra que é viva. Senhor Jesus, nós nos alegramos por estarmos na tua presença. Nós nos alegramos porque o Senhor tem nos dado uma canção de amor a ti. E podemos juntos, como igreja, te adorar, limitados ou distanciados neste momento pelo espaço, mas não separados, porque o teu Espírito nos une. E agora, unidos pelo teu Espírito, pedimos ao Senhor que nos ilumine o coração através da tua palavra, nos tornando conhecedores da verdade do teu Evangelho. Enche-nos de ti, Senhor, enche-nos do teu poder. Nós pedimos que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, entra dentro das nossas casas, toma os nossos corações, e todo espírito de perturbação que possa tentar nos separar da tua palavra, neste momento seja repreendido, e que apenas o teu Espírito possa operar copiosamente sobre nós neste momento. Queremos te ouvir. Usa-me, Senhor, como flecha nas tuas mãos, para levar a tua palavra viva, rema ao coração da tua igreja. E esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, do verso 1. Primeiro verso do capítulo 9 diz assim: a primeira aliança tinha leis sobre a adoração, e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. A parte da frente, chamada lugar santo, ficava ali o candelabro, a mesa, com os pães para oferecidos a Deus. E atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo. Então, aqui foi construído pelos homens, nós vemos no capítulo 9 de Hebreus, relatando a respeito do tempo de Moisés, em que Moisés havia orientado por Deus, construído junto com o povo uma tenda, e ali o povo levava as suas ofertas a Deus, os seus sacrifícios a Deus, seus holocaustos, agradecendo a Deus pelas dádivas, mas também uma vez por ano era oferecido ali no Santíssimo Lugar uma oferta de sangue pelos pecados do povo. Nós vemos que o santuário ele era dividido em dois. Primeiro foi a tenda, e depois nós sabemos que houve a construção do templo, né? O templo de Salomão, depois novamente o segundo templo, por causa da destruição do primeiro. Mas ele basicamente era constituído desses dois elementos: o átrio, que ali é o lugar santo, primeiro lugar onde todo mundo tinha acesso. Os sacerdotes trabalhavam ali, recebendo as ofertas do povo, dedicando a Deus. Havia um altar ali, havia uma mesa de pães, onde era dedicado ao Senhor. Ali se oferecia a Deus seus sacrifícios. Mas existia um lugar que não era acessível a todos, e apenas o sumo sacerdote podia entrar, e não era a todo tempo, mas uma vez por ano. Ele entrava primeiramente levando a sua própria oferta de sacrifício pelos seus próprios pecados, e depois então ele levava o sacrifício pelo povo, pela nação de Israel, por causa dos seus pecados. Um lugar que, se o sacerdote entrasse e estivesse em falha com Deus, ele era fulminado, morto. Havia sininhos até amarrados nos seus pés,
para que aquele barulho então anunciasse, falasse se ele ainda estava vivo ali ou não, para que os outros pudessem puxar, porque ninguém ousava adentrar lá. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, ali ficavam as tábuas da lei, o cajado de Moisés e tantas outras coisas ali que o Senhor mandou guardar, como também o maná, uma amostra do maná estava ali, ficava guardado ali no Santíssimo Lugar. Queridos, esse lugar era santo, era santíssimo, era o lugar onde Deus manifestava-se ao sacerdote, falava ao seu coração. Ele só adentrava ali em outro momento, quando Deus chamava o sacerdote para entrar. Fora isso, apenas uma vez por ano, o sacerdote podia entrar naquele lugar, porque era então uma lei que Deus havia dado ao povo. Se você for lá nas leis cerimoniais, você vai ver que Deus ordena que uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santíssimo Lugar, levando uma oferta pelos seus pecados e também uma oferta pelo povo. Assim, no objetivo, na intenção, através do ritual religioso, apontar para o sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito era Jesus, o único que de fato podia romper com aquele véu e agradar a Deus através do seu sacrifício. Porque, irmãos, por mais que todos os anos se levasse sangue de animal ali para aquele lugar santo, por causa do pecado do povo, aquele sacrifício não podia mudar o coração das pessoas. Mudava o exterior, porque exteriormente as pessoas se sentiam perdoadas, sem a culpa, mas o interior ainda continuava podre, desejando o mal e o pecado, e não tinha quem os conduzisse, andavam perdidos. A palavra de Deus diz que o povo dele andava perdido, e aí o Senhor promete através do seu profeta que colocaria a sua lei no coração do seu povo, para que então eles fossem guiados pela lei do Senhor. Nós vamos ver isso em Jesus, quando derrama o Espírito Santo. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Queridos, verso 9 e verso 11 diz assim: mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi constituída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Olha só, aqui o texto fala que veio um grande sumo sacerdote, superior a todos, e esse sumo sacerdote é Jesus. Ele adentrou, passou pelo lugar santo e foi até o santíssimo lugar oferecer o sacrifício a Deus. O texto diz que ele não foi em qualquer tenda, ele não foi em qualquer santuário oferecer. E o que é interessante, que o texto diz que os homens ofereciam no santuário feito por mãos humanas, embora abençoado por Deus e ordenado por Deus, mas eram feitos por mãos humanas. O sacrifício que os homens faziam ali apenas apontavam para as coisas que viriam, mas eles não eram perfeitos em si, porque jamais o sangue de um animal pôde salvar uma pessoa. Apenas apontava as consequências do pecado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, ao impor as mãos sobre aquele animal e ser dilacerado o seu pescoço, estava anunciando ali, o Senhor estava dizendo ao homem: como este animal está morrendo por causa do teu pecado, assim você merece a morte. A culpa do pecado é a morte. E então o Senhor anuncia uma segunda verdade ali, quando os homens pegavam aquele sangue derramado
daquele animal e levava no santíssimo lugar e apresentava para Deus, dizendo: Senhor, este sangue que está aqui, ele veio em troca do pecado daquela pessoa. O Senhor estava apontando para o que aconteceria em Jesus. Embora aquele sangue, ele não pudesse perdoar o pecado, ele não pudesse pagar a dívida do homem, mas ele apontava para aquilo que aconteceria posteriormente. Nós em Jesus fomos perdoados, porque Jesus não entrou, irmãos, Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas. O texto está dizendo, ele foi num tabernáculo, numa tenda que é superior, a melhor, é perfeita, e não foi construída por mãos humanas, foi construída pelo próprio Deus. Olha só, ele foi diante de Deus, enquanto os homens iam diante da arca, que representava a presença de Deus. Jesus foi diante do próprio Criador oferecer o sangue. E naquele tempo o sumo sacerdote oferecia sangue de outro. Ele não oferecia seu sangue em favor da nação, ele oferecia o sangue dos animais que haviam sido mortos por causa do pecado. Mas Jesus não. Jesus vai diante do próprio Criador, lá no santíssimo lugar, e ele oferece o seu sangue por causa do pecado do seu povo. Queridos, um novo santuário. Através do sangue de Cristo, Deus nos deu acesso a esse novo santuário, que não é feito por mãos humanas, mas é o lugar santíssimo diante da presença de Deus. Quando Jesus derrama o seu sangue lá na cruz, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou do alto abaixo, dizendo: o que separava o homem do santíssimo lugar foi rompido. E agora eu e você, queridos, eu e você temos acesso a esse novo santuário, esse lugar santíssimo. E o interessante é que o Senhor fala da casa. Antes o Espírito dele habitava em tenda, e depois passou a habitar no templo feito por mãos humanas. E aí Jesus, ele diz: este templo ele vai ser destruído, apontando, anunciando o que ia acontecer no tempo do Império Romano, mas em 3 dias eu reconstruirei um templo não feito por mãos humanas. E o Senhor estava apontando que o Senhor tinha dito lá em Joel, que o Senhor colocaria no coração do homem o seu espírito, e ali ele habitaria, seria a nova casa dele. O lugar santíssimo se aproximaria do homem, e o homem passaria a ter livre acesso à sala do trono de Deus. Porque Deus nos deu um novo santuário, e esse santuário está dentro de cada um de nós agora, onde o Espírito habita no nosso coração, e nós temos liberdade de entrar nele a todo tempo. Embora isso seja uma prefiguração, a gente sabe que está apontando para o lugar santo diante do trono de Deus, que nós temos também livre acesso, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós podemos falar com Deus livremente. Podemos, assim como Jesus falava com o Pai face a face, falar com Ele face a face, e saber que Ele está nos ouvindo e nos responde no tempo certo. Queridos, agora em Cristo, nós, eu e você, nós não fomos mais purificados exteriormente, porque o sacrifício de animais purificava o homem no seu exterior, mas seu coração continuava sujo. Jesus, ele veio fazer diferente. Em vez de limpar o exterior, ele começou limpando o interior do homem. Porque quando nós recebemos Jesus, o Espírito dele começa a habitar em nós e começa a mudar o nosso interior. E depois o nosso exterior externa o que está lá dentro.
Olha só, o Senhor não quer apenas tirar a nossa culpa exterior, mas quer limpar o nosso coração do pecado, nos tornando a cada dia mais semelhante a Ele, como diz Efésios capítulo 4, aperfeiçoando-nos até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Olha só, Cristo Jesus. No capítulo 9 ainda, no verso 15, ele diz assim: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticavam enquanto a primeira aliança estava em vigor. Olha só o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, porque Jesus é o sumo sacerdote, e porque nele se cumpre a primeira aliança, ou seja, ele foi e ofertou o sacrifício final, né? E agora ele se fez, né, morte. O primeiro testamento entrou em vigor com a morte de um animal. Nós sabemos que a aliança que Deus faz com o homem lá no início com Abraão, e depois reforçando ali com Moisés, quando Deus dá as leis e Moisés sacrifica os animais e o sangue é aspergido sobre a tenda e sobre o povo. Assim também aconteceu lá com Abraão, né? Deus fazendo aliança. Aqui lá estava apontando, dizendo que uma aliança, um testamento só passa a ter vigor com a morte de alguém. E a aliança que Deus tinha feito foi num testamento que foi válido pela morte de animais. E ali Deus fez uma aliança e deu um testamento que se cumpriria em Jesus. Jesus cumpre os quesitos da aliança e do testamento e morre agora. E nele há um novo testamento e uma nova aliança, porque foi Ele mesmo quem morreu por nós. Foi Ele mesmo que fez o testamento e a validade está, porque Ele morreu. O testamento só tem validade a partir da morte de alguém. Um testamento só tem validade a partir da morte da pessoa que deixou o testamento. E em Jesus, então, Ele faz uma nova aliança. Antes foi feita no sangue de animais, mas agora foi feita no sangue do próprio Filho de Deus. Jesus não quebrou ou cancelou a aliança, mas Ele cumpriu ela ao todo. E agora foi feita uma nova aliança superior àquela, dando continuidade aos planos de Deus. Uma aliança que agora não foi feita por mãos humanas. Não foi o homem que sacrificou os animais, não foi o homem que aspergiu o sangue, mas uma aliança que foi feita pelo próprio Deus, através do seu Filho. Ele mesmo se fez sacrifício, Ele mesmo aspergiu o sangue sobre os homens, o seu próprio sangue. Sim, sim. E na morte de Cristo entrou em vigor então essa nova aliança, feita por meio do seu sangue, como acabamos de tomar a Santa Ceia, e isso é por causa dessa aliança. Agora todos que se aproximam e reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, e que Ele morreu por causa dos seus pecados, estes então são lavados, são aspergidos pelo sangue de Cristo, recebem sobre si esse sangue, tornando-se participantes dessa aliança, tornando-se parte deste testamento, tomando posse desse testamento, deixado no sangue de Cristo. Hebreus 9:22 diz assim: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Não há perdão de pecados. Jesus, então, através do seu sangue, cumpre os quesitos da lei, nos dando o perdão pela graça. Não por causa do sacrifício que fizemos, não por causa de algo que
oferecemos a Deus, mas por causa da sua infinita graça e do seu amor. Houve um sacrifício final. Verso 27 e 28 desse mesmo capítulo diz: cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar o pecado de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Por ele. Cristo é o sacrifício final, perfeito e único. Não haverá outro, único, uma única vez. Assim como ao homem cabe morrer uma única vez, também Jesus morreu uma única vez, suficiente para libertar todo homem de todas as gerações até que ele venha. Até que ele venha. Queridos, então não necessitando mais que haja morte de animais. Não é necessário mais que coloque um animal para morrer no lugar do pecado de alguém, porque Cristo agora morreu, cumpriu a lei. Ou seja, Deus não deseja e não quer mais o sacrifício de animais, embora Ele nunca teve prazer nisso, mas foi necessário para apontar para o Filho dele. Em Jesus, todos os que confessam Ele como seu Salvador são restaurados à comunhão com Deus. Todos. Os bodes, os touros, não podem de forma alguma tirar o pecado de uma pessoa, mas serviam para lembrar dos seus pecados. Todos somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. A Bíblia diz que todo homem pecou e não há um só que não tem pecado. E se ela não é mentirosa, então de fato precisamos do perdão de Deus. Mas o que podemos oferecer a Ele, o que podemos dar àquele que tem todas as coisas, irmãos, em troca do seu favor e da sua graça? De fato, nada. Nada nós podemos dar a Ele, porque Ele tem todas as coisas. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Porém Ele, por seu imenso amor, irmãos, enviou seu Filho Jesus Cristo, na propiciação dos tempos, no ápice, no momento certo, para ser o pagamento pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, que nós lemos no início, diz que Deus, por meio de Jesus, abriu um novo e vivo caminho, o qual eu e você podemos viver, firmado na fé no Filho dele, Jesus Cristo, em obediência aos seus mandamentos e estatutos, andando como verdadeiros discípulos, fazendo sua vontade, vivendo o extraordinário de Deus, como está no verso 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Ele é fiel. Mas Deus deixa melhor um alerta dos últimos dias. Verso 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A Bíblia então aqui está nos alertando, dizendo: não deixemos de congregar. Fomos lavados pelo sangue e conhecemos o amor de Deus e a sua vontade. Mas se voltarmos a pecar de propósito, a Bíblia diz, olha o que diz, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Olha, o texto ainda diz: pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo
do julgamento, do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Não há mais sacrifício que pode tirar os nossos pecados, irmãos. Segundo o autor aos Hebreus, só nos resta o medo do que vai acontecer, que de fato vai acontecer. Julgamento e fogo violento, o autor diz. Quem desobedece à lei de Moisés, o texto diz, se você ler, é condenado à morte sem dó. É condenado à morte sem dó, mediante, claro, julgamento. A pergunta que o autor deixa é que, o que será que vai acontecer com aqueles que desprezam o Filho de Deus e consideram coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Irmãos, eu estou falando para crente, para aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e depois voltou para o pecado, aquele que conheceu a graça, recebeu a salvação, teve a alegria do encontro com Ele, que sabe que está andando no pecado, mas escolheu de propósito permanecer no pecado. A Bíblia diz o que resta para você. A Bíblia diz o que resta para você: julgamento e fogo violento. Irmãos, Deus não poupou seu Filho por amor. E esse mesmo amor pelo Filho não vai poupar aqueles que zombam do sangue dele. Entenda isso. Existe um evangelho pregado por aí de Deus é graça e amor. No último momento Deus vai perdoar. Se no último instante, depois de ter zombado da cruz, depois de ter feito toda a bobagem, no último instante me sobrar um segundo de fôlego e eu disser com a minha boca: Senhor, me perdoa, eu fiz um monte de bobeira. Mas a Bíblia diz que se você não pedir de todo o seu coração, você não vai ser perdoado. Remorso nenhum vai te levar para o céu. Apenas submissão a Cristo, ao seu senhorio. Então não espere o julgamento e o fogo chegar. Se arrependa agora, enquanto há tempo. Você que está distante, você que tem se afastado da graça e zombado do sangue de Cristo, o amor que Ele derramou sobre você foi muito grande, você reconhece isso. E se reconhece de fato, então comece a viver como alguém que reconhece esse amor, sendo grato a Ele, vivendo de forma que glorifique o nome dEle. Temos um novo santuário, uma nova aliança, um verdadeiro sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus Pai, Jesus Cristo. E se você pecar, a Bíblia diz, filhinho, se você pecar, você tem um advogado, um sumo sacerdote que intercede por você diante do Pai. E Ele é Jesus. Então não considere sem valor o que Jesus fez, mas aproximemos sem medo e com fé, a fim de estarmos preparados para o grande dia, grandioso dia, em que Ele virá pela segunda vez. Agora não para perdoar pecados, irmãos, entenda bem. A Bíblia diz que Ele vai vir buscar aqueles que esperam, aqueles que estão confiantes e esperando nele. Nós sabemos que os últimos dias se aproximam, como diz o texto, sabendo que se aproximam os últimos dias, guardemos confiantemente a nossa fé. Há um novo santuário, eu e você podemos entrar agora no Santo dos Santos. Existe uma nova aliança, em amor, constituída em Cristo. E foi feito um sacrifício final. O que nos resta agora é nos submetermos a Cristo, se quisermos herdar a vida eterna com Ele. Feche seus olhos.
eu quero orar com você. Aí na sua casa, feche seus olhos, recline sua fronte. Pai, eu não sei quantos foram tocados por essa palavra, incomodados pelo Senhor para se voltarem para Ti neste tempo, enquanto há tempo. Eu sei que o Senhor tem nos feito voltar para a essência da Tua palavra, e nesses últimos dias nunca se pregou tanto o arrependimento como tem se pregado. E não para os que estão fora, mas para os que estão dentro. Para as noivas imprudentes, porque o noivo está chegando. Mas se não despertarem, assim como aquelas noivas imprudentes, que não se prepararam, e zombaram das outras por estarem preparadas, e deixaram de entrar no gozo, assim tantos outros desta geração poderá não entrar no gozo do Mestre, do Pai. Por isso, Pai, tenha misericórdia, que os nossos ouvidos estejam atentos para reconhecer o nosso estado e sempre nos prostrarmos e reconhecermos a Tua grandeza e o Teu infinito amor. Pai, aqueles que estão pedindo perdão agora porque reconhecem que têm zombado do Teu sangue, porque de propósito tem pecado contra Ti, de propósito tem desejado o pecado e andado longe do Senhor, mas hoje entende e pede perdão. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa derramar misericórdia sobre eles, e que a partir de hoje eles possam viver um novo tempo, enquanto ainda há tempo de se redimir diante da Tua presença, e que possam viver de acordo com a Tua lei, sim, de acordo com a lei de Cristo, para que assim possam experimentar e viver o extraordinário do Senhor. Abençoe a Tua igreja e o Teu povo, que aguarda firme a vinda do Senhor. Cremos que breve vem o Rei da Glória, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós já estamos quase encerrando o culto. Quero deixar alguns avisos. Irmãos, esta semana nós temos célula normal. Não perca a sua célula. Tem sido uma bênção as nossas células. Também temos EBD. E tem sido uma bênção as EBDs, mesmo online. Deus tem falado tanto conosco. Não deixe de ser abençoado. Vá, procure, enquanto ainda se pode achar. Deus quer derramar o seu favor sobre você. Mas a Bíblia diz: e nós erramos porque não conhecemos a Deus e nem o seu poder. Busque conhecê-lo através da EBD. Busque conhecer o poder dele através do jejum e da oração. Se consagre a ele. Pague o preço se você deseja sua casa perto do coração de Deus. Domingo que vem, às 18 horas, nós nos encontramos por meio do YouTube. E eu aguardo você para juntos adorarmos a Deus. Deus tem uma palavra nova e viva para o seu coração. Seja edificado em Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer por este culto. E foi uma bênção estar com você. É um privilégio poder estar junto com você adorando a Deus. Pai, este culto que te damos, nós oferecemos a Ti e te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Através da sua palavra que é viva, é rema e age em nossos corações. Obrigado, Pai, porque não se esqueceste de nós, mas com Teu amor e com Teu favor tem nos alcançado todos os dias. Que o Teu nome seja engrandecido e que a Tua paz, a Tua misericórdia e a Tua graça esteja estendida sobre cada coração, cada família que neste momento está participando deste culto. Que o Senhor possa os proteger e os guardar do mal. O Senhor possa derramar o seu favor e a sua misericórdia sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe com a paz e a graça e as suas consolações.